Presidente, eu vou falar um pouco aqui sobre um assunto que preocupa a todos nós cearenses e que é objeto de várias matérias jornalísticas no dia de hoje e diz respeito ao racionamento de água que pode chegar à Fortaleza em virtude desse 5º ano de seca ou de estiagem, onde as chuvas foram bastante reduzidas no nosso estado e que, sempre que isso ocorre, é um motivo de grave preocupação por conta da situação de risco de falta de água aqui na nossa capital e também pela própria situação que ocorre no interior, onde muitos municípios, e segundo os levantamentos feitos nos anos anteriores, pelo menos 124 municípios precisaram de abastecimento de carro-pipa em decorrência da falta grave de água no interior. E a seca, esse problema secular, esse problema que é da nossa própria situação climática, ele existe desde que se registra as primeiras ocupações aqui no nosso estado. Eu estava, curiosamente, dando uma olhada na literatura e encontrei que já em 1603, quando se tentou fazer a colonização do Brasil, o Pedro Coelho de Souza, que era aquele responsável por fazer daqui uma capitania, ele já recuou do seu propósito, porque havia uma seca enorme, uma seca muito grave, e viu uma situação inóspita e terminou desistindo da colonização. E os índios, que eram os habitantes primeiros da nossa região, também são as primeiras vítimas que são referidas na história das grandes secas do nosso Ceará, e eles costumavam sempre, nos períodos mais graves, migrarem, procurarem outros estados em busca da sobrevivência. E com a seca, sempre historicamente estão relacionadas, além das migrações, as epidemias, a fome, a sede e a miséria, que são parceiros dessa diversidade climática. Já em 1877, ocorre uma seca extremamente grave, é aquela época em que Pedro II diz que tende até a última joia da coroa, mas que os nordestinos não iriam morrer de fome e de sede. E isso terminou ficando muito no discurso. A ideia de fazer a transposição do São Francisco, ela começa a ser discutida já nessa época e também não vai adiante. Nenhum dos projetos que foram colocados vai adiante. Aí, em 1932, agora já mais recente, a se discutir ações governamentais para combate à seca, para que permita o homem conviver com essa diversidade climática. E é aí que surge a famosa indústria da seca. É quando, já naquela época, aqueles que tinham prestígio político, eles começam a tirar proveito das ações governamentais em benefício próprio, fazendo com que a ajuda do governo venha para o Nordeste, venha para o Ceará, venha para aqueles com o intuito, sob o pretexto de ajudar os pobres, os trabalhadores, os agricultores, mas que ela termina ficando nas mãos dos ricos e dos poderosos, que são beneficiados pela perfuração de poço profundo, pela construção dos açudes, enfim, pelos recursos que eram destinados a ajudar principalmente aqueles mais pobres e os mais carentes. O tempo vai passando e vários governantes começaram a fazer ações mais amplas e mais concretas. O Ceará tem, como exemplo disso, a construção lá do açude de Heróis, mais recentemente do Castanhão, e outras tantas iniciativas que foram importantes. Mas isso tudo ainda não foi suficiente. Acredito que a ação mais importante que vem ao encontro dessa necessidade, e na questão mais atual, que se coloca do abastecimento de água das grandes cidades, como é o caso de Fortaleza, essa preocupação não é só exclusiva nossa aqui, da nossa capital, mas também São Paulo passou por uma situação dramática, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte também, as grandes capitais foram também atingidas por uma necessidade de racionamento por conta de secas e alterações climáticas importantes que têm ocorrido nesses últimos anos,
talvez por conta do efeito estufa, talvez por conta da agressão do homem ao meio ambiente, mas que o clima tem se tornado um tanto quanto imprevisível em muitas áreas. Antes, onde era muito seco, às vezes passa a apresentar chuvas, invernos com alagamentos, ou outras áreas que não costumava ter seca e passaram a ocorrer secas. O clima ele está realmente fugindo ao padrão em muitas áreas, mas aqui a gente vê que o governo realmente passou a tomar medidas que são mais objetivas e vão ao fundo da questão. E são medidas que vêm para permitir essa convivência com essa situação difícil. Entre essas medidas, eu destaquei aqui algumas. E a gente começa com a obra que foi sonhada lá em 1877, que era da transposição do São Francisco. Esse assunto já foi falado várias vezes aqui. Esse assunto já foi objeto de visita de uma comissão de parlamentares ao local das obras da transposição do São Francisco. E a gente tem o objetivo de detalhar agora, com mais tranquilidade, sobre isso. A transposição do São Francisco, ela chegou ao Ceará. A água deve estar efetivamente chegando já agora dos meses de agosto para setembro, outubro, no mais tardar. E ela vai ser distribuída no Ceará através da obra do Cinturão das Águas. E o objetivo aí é aumentar e garantir o abastecimento humano na segunda região mais populosa do estado. Serão beneficiadas aí 720 mil habitantes que vivem em áreas urbanas de 25 municípios. Conforme isso, aí um censo lá de 2010, então deve ser muito mais hoje em dia. Vai incrementar e garantir o suprimento de água para irrigação também. Então, água para o consumo e água para irrigação. Ensejando a exploração de 10.200 hectares. Vai propiciar o uso substancial de água subterrânea do maior aquífero do Ceará. Melhorar a entrada e a distribuição de águas transferidas para o estado do Ceará e permitir a transferência de vazões excedentes, não apenas para o açude do Castanhão, mas também para o açude de Oroz. Esse trecho, lá do Cinturão das Águas, ele tem 154 quilômetros de extensão. E é uma obra que vai custar 1 bilhão e 860 milhões. Os municípios primeiramente beneficiados com isso serão Jati, Brejo Santo, Barbalha, Jardins, Porteiras, Abaiara, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri, Caririaçu, Aurora, Grangeiro, Farias Brito, Vaza Alegre, Lavras da Mangabeira, Cedro, Icó, Oroz, Cariús, Jucás, Iguatu, Quixelô e Milagres. Além dessa medida, uma medida de grande envergadura, medida permanente que visa a resolver definitivamente a situação nessas regiões, o governo, em 2015 e 2016, realizou ações menores, e por isso não menos importantes, como a montagem de adutoras e montagem rápida. Em 2015, foi Crateús, Nova Russas e Pu, uma obra de captação que atende a uma população de 98,4 mil pessoas. São 155 quilômetros de extensão. Em Maranguape, também foi feita uma outra adutora, beneficiando aí 36.500 pessoas. Em Quixeramobim, a captação do açude de Pedra Branca, que atende a população de 60 mil pessoas. Tivemos ainda a montagem da adutora de Ibicuitinga, de Arneiroz, Jaguaretama, Cedro, Russas, Sobral, Morada Nova, São Gonçalo do Amarante. E agora, já em 2016, nós temos ainda aí Pereiro, São João do Aruaru, Ocara, o Triângulo de Chorozinho, de Apoiarés, Iracema, Tamboril, Mineiro e obras com projetos já prontos, aguardando a liberação de recursos em várias outras comunidades, no total aí de um investimento de 48 milhões. Além disso, o programa de perfuração de poços profundos, ele fez em área urbana, em 2015, 926 poços, e na zona rural, 226, de um total de 1.152 poços perfurados. O programa já, em 2016,
ele já vai aí com 609 poços perfurados em área urbana e mais na área rural 153. Um total de 762 já esse ano. Foram feitos ainda os chafarizes, são 328 entre zona urbana e zona rural em 2015, e esse ano já 325. Feitas as instalações de dessalinizadores, em área urbana e área rural, um total de 36, isso em 2015, e já esse ano 43. Além disso, existe ainda o projeto para compra das máquinas de perfuratrizes, que no total de 19, que irá permitir que essas ações elas sejam intensificadas e naquelas áreas mais inóspitas e naquelas áreas onde a população realmente não tem outra alternativa a não ser a água do poço profundo, onde não existe reservatórios. Uma outra grave preocupação, sempre que a água torna-se escassa e ela tende a ficar imprópria para o consumo nos reservatórios. E é muito frequente e muito comum que, por conta disso, ocorram epidemias, e essas epidemias de doenças transmitidas pela água imprópria para o consumo, pela água contaminada. A gente tem que, nesse caso, então, fazer desse momento um momento importante para orientar a população sobre o tratamento da água que se vai ser consumida. E aí a gente chega na questão aqui de Fortaleza, a questão da água que não está sendo economizada, está sendo... A CAGES fez todo um projeto e toda uma orientação para conscientizar as pessoas da importância da água e do seu uso de forma bem racional, em virtude do momento grave que se atravessa. Mas me parece que essa essa informação, esse processo de educação da importância da água não surtiu o efeito desejado, e somente, de acordo com o que vi na imprensa também, se atingiu um percentual insignificante de 25% de economia daquilo que era planejado, apesar de, inclusive, o custo ficar mais caro para aqueles que consomem a água, além da sua média referente ao ano anterior. Então, ao meu ver, falta investir mais em educação. As pessoas que nunca tiveram a privação da água, desse bem precioso, não sabem da sua importância, não imaginam a dificuldade que é trazer esse recurso, essa água que vem de longe, ser tratada e chegar nas nossas torneiras. Então a gente termina por se descuidar, e a intenção dessa fala aqui é exatamente fazer com que aqueles que nos escutam nesse momento façam uma reflexão profunda sobre isso, de tal forma que, na medida em que essa estiagem, essa seca, ela se chega e se concretiza, a tendência vai ser que nos meses do final do ano a gente tenha os reservatórios em seus níveis muito baixos e que realmente seja preciso fazer uma medida de racionamento mais drástica, da forma como aconteceu em estados como São Paulo, na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde o racionamento chegou a ser muito rigoroso e que as pessoas eram privadas muitas vezes da água até para seu uso doméstico normal, e tinham dificuldades para poder conseguir o acesso à água. Então, espero que isso não venha a ocorrer no Ceará e que a gente não tenha que passar por essa situação extremamente grave. Deputado, aliás, possível. É preocupante, e inclusive citar o senhor agora, mas pode falar, eu ia falar também sobre a CAGES, que normalmente a gente vê áreas que precisam de maior atenção. Por favor. Deputado, eu acho que a intenção do governo é a melhor possível. Há necessidade de uma conscientização maior por parte da nossa população. Mais um minuto, Vossa Excelência. Agora, a CAGES, ela precisa se engajar. Exato. Porque ela é muito desatenciosa, ela é muito irresponsável quando ela é informada sobre um cano, sobre um vazamento. Dias e dias, por exemplo, em Maracanã, recentemente,
Nós tivemos lá uma área lá que estourou um cano, aqui em Fortaleza, em vários bairros, e as pessoas ligam e eles demoram a atender. Então é necessário até que o governo do Estado, nessa medida que ele vai adotar, que na realidade é uma medida necessária, mas o governo já devia ter se programado antes, mas antes tarde do que nunca, no sentido de que o governo exija da CAGES que ela também participe de maneira eficaz e atenda imediatamente essas solicitações de canos estourados no meio da rua. Era isso que eu gostaria de colocar dentro do pronunciamento de Vossa Excelência. Concordo inteiramente. Eu acho que a CAGES tem que ser a primeira a dar bom exemplo e se programar para ter mais agilidade no atendimento dessas demandas, nessa fiscalização, até porque existe hoje um sistema mais moderno que permite identificar os vazamentos lá da central, onde se controla a distribuição da água. Quando a pressão diminui e tudo é computadorizado, é possível identificar. Então, há que se agir e nós precisamos rever a forma de educar o povo, porque realmente a campanha que começou ano passado não surtiu os efeitos desejados. Então, é importante ter um zelo com a água do consumo para que ela não venha a faltar no futuro. Era isso, senhor presidente, as nossas